Érica, boa noite, tudo bem? Está me ouvindo? Boa noite. Cheguei a pensar que não ia ter ninguém para aula hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Oi. Você é nova? Na escola não, no noturno sim. Ah, sim. Na escola eu estou lá desde 2018, só que eu dou aula só no matutino. É porque eu nunca vi você lá. Você nunca estudou no matutino, não? Nesse Não, período? só noturno. Até por isso que você não me conhece. Bem, eu sou a Larissa, tá bom? Vou estar trabalhando com vocês a disciplina de física, tá? Tá. Mas eu já trabalhei de tudo um pouquinho. Trabalhei com física, química, matemática, são as disciplinas que eu mais trabalho. Inclusive, Agora vai ser só de física? com vocês sim. Uhum. Matemática vocês já têm, né? Vocês têm aula com o Sim. professor Geraldo, né? O Geraldo? Não sei, quem dá aula de matemática para vocês? Na última vez que eu entrei na aula, faz uma semana que eu não entro. Hum. Aí foi o Fabiano. Ah, então quem dá aula para vocês é o Fabiano, eu que tô falando errado. Leva em consideração, não, porque eu não conheço bem os professores do noturno, só alguns, tá? Conheço mais os do matutino. Então é o Fabiano que dá aula para vocês. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Você não chegou a assistir minha aula segunda-feira, não, Érica? Não participei das aulas semana passada. Não, né? Então por isso que você não deve ter me visto então. Então vamos lá? Vamos para a nossa aulinha de hoje? Nós vamos falar sobre cargas elétricas, tá bom? Esse conteúdo eu postei ele lá na plataforma do Classroom semana passada, os slides. Aí eu quero que depois você dê uma olhadinha, copie no seu caderno. Não precisa tudo, pelo menos o que é mais importante relacionado às fórmulas, tá? Aos exercícios de exemplo, todos os exercícios nele estão resolvidos.
Copia no caderno tudo, para você não ficar sem o conteúdo e estudando também, tá bom? Você importa se tirar xerox das tarefas? Eu prefiro que coloque no caderno, principalmente a questão de fórmula. Eu gosto que escreva no caderno mesmo, tá? Mas, tipo, se eu tirar xerox e colar, você não gosta. Tem que Não, copiar? se for. Esse aqui, como é muito grande, eu não vou exigir, não. Mas os exercícios. Aí eu não quero o xerox dos exercícios, não. O exercício eu vou querer que você copie mesmo, tá? A parte Tá de bom. teoria você pode até colar. Mas a parte de exercício eu quero no caderno mesmo, copiado. Tá bom? Porque é uma Tá forma bom. de você praticar e estudar, tá? Então vamos lá. Cargas elétricas. Essa aula passa tão rapidinho. Então aqui, a primeira coisa que eu tenho que entender, isso aqui é como se fosse um núcleo de um interior de um átomo. Dentro do átomo, nós temos um núcleo atômico, tá? Dentro do núcleo atômico, a gente tem nêutron e prótons. Nêutron é as bolinhas cinzas, próton as bolinhas rosas, tá vendo? E por fora desse núcleo atômico, eu tenho uma eletrosfera, que são 7 níveis de camadas eletrônicas, aonde ficam os elétrons, tá bom? Então, por convenção, o próton ele possui carga elétrica positiva e o elétron possui carga elétrica negativa. Já o nêutron não vai apresentar carga elétrica, porque para cada carga positiva, o nêutron tem uma carga negativa, então por isso ele não apresenta. Historicamente falando, as descobertas do elétron, do próton e do nêutron se deu primeiro pelo Thomson. No ano de 1897 descobriu-se o elétron. Posteriormente, o próton foi descoberto em 1919 com Rutherford. E por último, o nêutron em 1932 com James Chadwick, tá? Então agora a gente vai entender como que funciona um corpo neutro e um corpo eletrizado. Érica, qualquer dúvida que você tiver, você pode me dizer, viu? Tá bom. Falei sua dúvida para que a gente possa estar tirando ela. Se quiser que repete a explicação, eu posso repetir, não me importo, tá bom? Importante para mim é que você compreenda o conteúdo. Então, olha só, o corpo eletricamente neutro ele funciona assim, ó, tá vendo aqui? Para cada carga positiva tem uma carga negativa. Então, para cada próton, que é a carga positiva, vai existir um elétron de carga negativa. Por isso, esse corpo fica eletricamente neutro. Já o corpo eletrizado positivamente, eu vou ter em excesso mais prótons, ou seja, mais cargas positivas. Tá vendo que mais está sobrando é carga positiva? Então, quando isso acontece, esse corpo está eletrizado positivamente, então ele tem mais próton que elétron. E o corpo eletrizado negativamente, ele vai apresentar o contrário, ele vai ter mais cargas negativas livres. Então, quer dizer que ele tem mais elétrons, tá? Então, tem mais elétrons do que prótons. Um corpo neutro, ele só vai adquirir carga positiva quando ele perde elétrons. E ele se eletriza com carga negativa quando ele recebe elétrons. Então, é o contrário, ó. O corpo neutro, ele adquire carga positiva quando ele perde elétrons. E ele só vai ter carga, só vai se eletrizar com carga negativa quando ele começa a receber elétrons. Você entendeu esse conceito? Entendi, professor. Entendeu? Eu fico perguntando o tempo todo, tá? Sou assim, pergunto em sala de aula do mesmo jeito, sempre pergunto. A unidade de medida que nós utilizamos para calcular a carga elétrica é o Coulomb, representado por esse C aqui, em homenagem ao Charles Coulomb, que era um francês.
E os múltiplos, né, de Coulomb são esses. Milicoulomb, é importante saber isso daqui. Onde 1 mc é igual a 10 a menos 3 Coulomb. O microcoulomb, 1 microcoulomb é igual a 10 menos 6 Coulomb. E tem o nanocoulomb, onde 1 nanocoulomb é igual a 10 menos 9 Coulomb, tá? Então, deixa eu voltar. Então, quando eu tenho uma situação como essa aqui, ó, 2 nanocoulomb. Então, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb, quando eu transformo para Coulomb. Menos 5 microcoulomb. Eu vou ter, então, menos 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. 3,4 milicoulomb, eu vou ter 3,4 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb. Menos 7,2 microcoulomb, eu vou ter menos 7,2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. É importante você entender essas conversões aqui, porque nós vamos utilizar isso muito em exercício, tá? De carga elétrica. Então, é importante essas conversões ficar bem definidas, tá bom? E aí, ó, a carga elétrica de um corpo é a quantidade de carga elétrica que é representada pelo Q maiúsculo, né? E é dada pela quantidade de carga elétrica, que é o nosso Q, que é igual mais ou menos o número de elétrons perdidos ou ganhos vezes a carga elementar. Essa carga elementar ela é constante, então ela tem um valor fixo, tá? Porque mais ou menos número de elétrons perdidos ou ganhos. Vai depender muito. Se eu estiver perdendo elétron, então esse número de elétrons perdidos, a carga fica positiva. Se eu estiver ganhando elétrons, então o número de elétrons ganhos, a carga fica negativa, tá? Então, qual é o valor da carga elétrica elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá bom? Outra coisa, a carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga elétrica isolada que existe na natureza. E o valor absoluto dela é calculado em módulo e a carga do próton e do elétron são iguais, tá? Então, a carga elementar dos dois é a mesma. A diferença é que para o próton é positivo, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e para o elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E outro fator importante é que a carga elétrica de um corpo ela é quantizada, ou seja, ela sempre é múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. E aí a gente vai para um exemplo agora para ver como que funciona. Uma régua de alumínio inicialmente neutra perde 50 milhões de elétrons. Determine a carga elétrica por ela adquirida, dado que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Te pergunto, está perdendo elétrons? Se está perdendo elétrons, é positivo ou negativo? Érica, tá conseguindo acompanhar? Sim, eu não entendi o que você falou. Não. Olha só. Eu estou perdendo 50 milhões de elétrons. Se eu estou perdendo elétrons, o número de elétrons perdidos, o meu número de elétrons perdidos, eu vou ter então resultado positivo ou negativo? Negativo. Negativo é quando eu estou ganhando elétrons. Na química é o contrário, tá? Se eu ganho elétrons, o resultado é negativo. Não é na lógica matemática não, tá bom? Se eu perco elétrons, aí o resultado é positivo. É o contrário,
tá bom? Esquece disso. Então, vamos lá. 50 milhões de elétrons nada mais é que 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons. Professora, como a senhora sabe disso? Você lembra de transformar em número decimal? Notação científica? Você lembra como transforma? Então, funciona assim, ó. Você vai pegar o 5 vezes 10. E o expoente, qual que é? Se eu ando para a esquerda, o expoente é positivo. E eu vou andar para a esquerda até eu chegar no número diferente de zero. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui no 5, então o meu expoente é 7, tá? Então, 50 milhões de elétrons nada mais é que 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons, tá bom? Entendeu a regrinha? Sim. Carga elementar é fixa. Então, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ó, a quantidade da carga elétrica vai ser igual. Vejam bem, o exercício diz que eu estou perdendo elétrons, então meu resultado tem que ser positivo. Então, número de elétrons que eu estou perdendo, 5 vezes 10 elevado a 7, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como que a gente resolve isso? Vamos multiplicar 5 por 1,6 é igual a 8. Vezes 10, e aqui tem uma regrinha importante. Multiplicação de bases iguais, vou conservar a base, por isso que eu vou copiar o 10 novamente, e vou somar os expoentes. Aí, ó, menos 19 com mais 7 vai ser expoente menos 12. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb é a nossa resposta certa, tá? Então, a quantidade da carga elétrica, né, é 8, né, mais 8. Esse mais 8 não precisa nem aparecer o sinal positivo. É 8 vezes 10 a menos 12 coulomb. Pergunta? Não, professora. Então, seja uma esfera de ferro e considere que ela está eletricamente neutra. Caso ela ganhe 200 bilhões de elétrons, qual será a sua carga? Dado que carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vamos para a solução. Agora, inverteu. Eu estou ganhando 200 bilhões de elétrons. Então, a mesma coisa, vamos escrever isso em notação científica, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 11 elétrons. Então, eu vou andar 11 casas para a esquerda até chegar no número diferente de zero, então eu vou andar 11 vezes. Então, 2 vezes 10 elevado a 11 elétrons, a carga elementar é um número fixo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e aí a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica vai ser igual. Detalhe importante aqui, Érica. Nesse exercício agora, eu não estou perdendo elétrons, eu estou ganhando 200 bilhões. Se eu estou ganhando 200 bilhões, então o meu resultado será negativo, tá? Então, nunca esqueça disso. Se eu ganho elétrons, eu tenho um resultado negativo. Se eu perco elétrons, eu tenho um resultado positivo. Não é contraditório, por quê? Porque se eu estou perdendo elétrons, então quer dizer que eu tenho mais prótons. E próton tem uma carga positiva. Se eu estou ganhando elétrons, então quer dizer que eu tenho mais elétrons do que prótons. E o elétron tem a carga negativa, por isso o resultado é negativo, tá? Então, vamos à substituição. Menos, né, a quantidade de elétrons que eu estou ganhando, então é menos 2 vezes 10 elevado a 11, vezes a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Mesma coisa, multiplico menos 2 com 1,6, vai ficar igual a menos 3,2, vezes 10, conservo a base, subtrai os expoentes. Menos 19 com 11, então 19 menos 11 é menos 8, conserva o sinal do maior, né? Então, menos 8 coulomb. Então, a resposta final
é a quantidade de carga elétrica é igual a menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. Tá bom? Então, vamos a mais um exemplo. Mercúrio é um elemento químico de número atômico 80 e símbolo Hg. Considerando apenas prótons, nêutrons e elétrons, responda. Dado que carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, qual a carga elétrica do núcleo do átomo de mercúrio? Qual a carga elétrica da eletrosfera? Qual é a carga elétrica do átomo em questão? Boas perguntas, né? Então vamos às resoluções. O número atômico do mercúrio é 80, então quer dizer que ele tem 80 prótons e 80 elétrons. Então a letra A, carga do núcleo. Vou ter no núcleo, nós vimos lá no desenho, que dentro do núcleo a gente só tem prótons e nêutrons. Então, aqui, ó, número de elétrons vezes a carga elementar, tá? Então, como é a carga no núcleo não tem elétrons, então essa carga é positiva. Então, eu vou escrever esse 80 prótons em notação científica. Vai ser 8 vezes 10 elevado a 1, que não precisa nem aparecer, mas é 8 vezes 10 elevado a 1, porque eu só tenho um zero aqui. Então, tudo isso vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga do núcleo vai ser igual. 8 vezes 1,6 é 12,8. Vezes 10 elevado a menos 18 coulomb. O que eu faço? Conservo a base na multiplicação e vou somar os expoentes. Então, menos 19 com mais 1 é menos 18. Só que esse número 12,8 ainda é um número muito grande para uma carga do núcleo. Então, eu vou escrever notação científica novamente, andar mais uma vez com a vírgula. E aí eu tenho 1,28, tá? Vezes 10 elevado a menos 17 coulomb. Tá bom? Agora a carga da eletrosfera. Agora eu quero saber a quantidade de elétrons. Qual a carga de elétrons que eu tenho? É o mesmo cálculo, só que agora, em vez do meu resultado ser positivo, ele será negativo. Então, eu tenho carga da eletrostática, eletrosfera, é igual número de elétrons perdidos ou ganhos vezes a carga elementar. Como a quantidade do número atômico é a mesma para prótons e elétrons, então também é 8 vezes 10 elevado a menos 1. Só que nesse caso, negativo, porque a gente está falando de elétrons. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplico, vai dar 12,8 vezes 10 a menos 18 coulomb. É a mesma coisa, então eu vou escrever em notação científica de novo. Vou ter 1,8 vezes 10 a menos 17 coulomb. E a carga elétrica do átomo, ela é nula, porque a carga elétrica do átomo, ela vai ser igual a zero, porque o próton acaba anulando a carga elétrica do elétron. Então, a resposta final é essa. Carga do núcleo é mais, né, 1,28 vezes 10 a menos 17 coulomb. A eletrosfera, carga da eletrosfera é menos 1,28 vezes 10 a menos coulomb. E do átomo total é igual a zero. Então, hoje nós vamos até aqui, porque a nossa aula já se encerrou. Agora começa a minha próxima aula. Érica, tenha uma boa noite. Qualquer dúvida é só me chamar lá pelo WhatsApp. Sou a professora Larissa, então pode me procurar lá no grupo, tá? Professora, Ah, quer que põe no bate-papo? o quê? Seu nome? É, da chamada? Não, eu vou fazer. Vou anotar aqui, tá? Tirar uma fotinha também aqui para mostrar que você assistiu minha aula, só você. Vou fazer questão de postar. Peraí. Mas todas as aulas estão assim. Ninguém Só tá você? participando. Uhum. Então começou hoje só com você. Ainda bem que tem uma, né?
Tenha uma boa noite, viu? Vou anotar aqui a chamada sua para você não Obrigada, perder boa a noite. presença. Tchau.